Olá você que fez Concurso Nacional Unificado, CNU, e está ansioso, por quê? Porque agora você vai conferir lá o gabarito, tem gente que nem olha, né? Vai conferir o gabarito, e aí você vai ficar pendurado na nota da discursiva. Não é isso? Pendurar na nota da redação, é sempre isso. Ou seja, se eu conseguir tirar uma nota X na redação, eu consigo a minha vaga, eu tenho possibilidade, eu não tenho. Por isso que você precisa investir sempre, produzindo textos e fazendo com o prof, entrando no classe 1 ou fazendo aula particular com o prof. Você paga aulas semanais e faz, ao longo do mês, 4 redações, e eu tenho certeza que isso já melhora bastante seu rendimento. Eu trabalhei muito de perto com a galera do bloco 3, eu tinha um classe 1 exclusivo para o bloco 3. Legal, então nós vamos falar sobre esse bloco 3 e sobre a proposta discursiva no bloco 3. Eu não posso esquecer de pedir para você que se inscreva no canal do Prof. Olha aí, cara, se inscreve no canal, faça perguntas, interaja, dá um joinha, que é bem importante para a gente construir esse canal, que é de discussão de aspectos de concurso público, linguagem, prova de língua portuguesa. Meu nome é Ricardo Russo, professor há 250 mil anos de língua portuguesa, produção textual, jornalista e professor de língua portuguesa há bastante tempo. Mas eu não quero roubar seu tempo não com essas arengas e delongas aí, típicas do YouTube. Eu quero entrar na provinha. Então o que eu vou fazer? Vou fazer a leitura do avaliador. Você está pronto aí? Ó, o olhar do avaliador. É esse cara que interessa para você, né? Então ali, você tem provas agora para polícia, a redação está em tudo, a produção textual está em tudo. Então a gente sabe, para quem vai fazer Secretaria de Educação também, de Santa Catarina, a gente sabe que existe um modelo de cobrar uma dissertação, ou uma redação, ou uma discursiva, não importa. E esse modelo que a gente vai seguir. Então, o modelo é, olha o olhar, os dois olhinhos do cara que vai dar a nota à sua redação, porque é isso que nos importa aqui. Você está pronto aí, sentadinho, bonitinho, comendo chocolate, tomando uma aguinha? Então, vem com o tio aqui, olha só. Questão dissertativa, está claro aqui que diz que é uma dissertação. A gente sabe que é uma dissertação expositiva, não porque está no edital, mas que uma discursiva é expositiva. Então você vai encontrar no meu canal várias explicações a respeito da diferença da dissertação argumentativa, que é modelito Enem, com a dissertativa expositiva, que não tem essa argumentação, como acontece no Enem. Legal? E isso também é o que vai acontecer. Secretaria de Educação de Santa Catarina não é a argumentação, é a exposição de ideias, para ver se você entende a respeito daquele assunto específico que está sendo tratado. Então a grande expectativa era saber justamente o que ia ser pedido. Legal? Então vamos ver o que é que foi posto aqui para vocês dissecarem. Qual era o problema posto para vocês, enfim, dissecarem. Legal? Considere, então, questão dissertativa, considere os fragmentos a seguir. Sempre eles vão colocar trechinhos de texto, portanto, fragmentos, para você levar em consideração, para ajudar você, apoiar você na discursiva. Legal? Este ano, todos os recordes de temperatura do planeta foram rompidos. Opa, estamos falando aqui, então, da questão do clima, né? 2023 é o mais quente da história. O Brasil é um dado. O Brasil foi assolado até este momento por 8 ondas de calor. Surge desse cenário dantesco a seguinte pergunta: essas temperaturas intensas têm a ver com atividades humanas? Portanto, a gente sabe que essas mudanças climáticas elas são parte decorrentes de atividades humanas e parte decorrentes dos fenômenos do próprio clima, né? Então eu trabalhei com esse tema. Depois de se debruçar, então, não é nenhuma novidade, olha só, mudanças climáticas, quem estava se preparando convenientemente tinha de trabalhar esse tema. Não tem, inapelavelmente. Depois de se debruçarem sobre a questão, deixa eu voltar aqui, depois de se debruçarem sobre a questão, quem mais tem? Para aí que faltou a cor. Então, um pouquinho, escapou a tela, vamos lá, é isso aí, vamos lá de novo. Depois de se debruçarem sobre a questão, pesquisadores concluíram, sim, há nisso um peso significativo das mudanças climáticas causadas pelo ser humano. Então nós estamos falando estritamente aqui nesse texto, legal, sobre as mudanças climáticas protagonizadas pelo ser humano. Desempenho inferior, clima atrapalha e derruba a produtividade de soja. Agora vai
se referir à questão da produtividade. Então nós estamos vendo que o primeiro texto trata de mudança climática e o outro trata da questão da agricultura, os reflexos na agricultura. Desempenho inferior tem a ver com o mesmo clima que, ironicamente, ajudou tanto na safra anterior. O resultado é melhor em áreas com irrigação, mas ainda assim está abaixo do esperado. O enfrentamento às mudanças climáticas exige um engajamento abrangente e sistêmico de todas as medidas propostas, de modo que as medidas propostas impliquem mudanças estruturais e não apenas soluções individuais. Aqui já tem um spoiler legal, isso que você tem que ler os textos de apoio com atenção, né? A solução, segundo o próprio texto, fala em mudanças estruturais. Nesse contexto, considerando os fragmentos acima e usando uma fundamentação, como fundamentação os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e a política nacional sobre mudanças climáticas, então, lembra que sempre uma discursiva remete a um aspecto legal, a uma lei, para verificar o seu conhecimento. Por essa é uma diferença que tem na argumentação. Então, essa é a lei. Elabore um texto dissertativo contínuo, dissertação, né? Óbvio, de 35 a 40 linhas, relacionando criticamente os seguintes aspectos. Então, agora aqui você tem número de linhas, que é algo que não sabíamos, eu apostava em 30 linhas no máximo, e foi até 40, e o problema foi que muitos não conseguiram, justamente porque não treinaram, não conseguiram terminar a redação, muitos nunca se deixa a redação final, e aí muita gente deixa para o final e não conseguiu terminar a redação, lamento, mas não é assim que se faz a redação. Então, ora, já sei de antemão que o assunto é mudanças climáticas, legal? Eu preciso citar a lei, sim, se ela está aqui, eu tenho que relacionar, se ele é o fundamento, eu vou ter que tratar da lei, a lei vai ter que aparecer, esteja certo que isso vai aparecer na régua de correção, né? A necessidade de citar a lei, senão você perde pontos, beleza? E falar sobre mudanças climáticas. Agora vem os 3 tópicos. Vai ser muito parecido com o que vai acontecer aqui, Secretaria de Educação de Santa Catarina, enfim, a discursiva geralmente coloca em tópicos. Ó. A relação entre mudança climática e a produção agrícola e o quanto elas se afetam mutuamente. Você tem que falar sobre uma relação. Lembra que, gente, uma coisa que sempre falo nos meus cursos é, quando a gente fala de dissertação discursiva, ou mesmo redação argumentativa, é como você faz ligações. Então eu preciso ligar mudança climática à produção agrícola. Nós não estamos falando de agronegócio. Em determinados grupos aqui se falou em agronegócio. Não é o agronegócio. O agronegócio é uma parte menor de um assunto maior que a produção agrícola. A produção agrícola é uma coisa mais abrangente. Então a relação da mudança climática com a produção agrícola, que é uma coisa super aberta, legal fazer essa relação, que fecha mais isso aqui é a fundamentação, que é essa dos compromissos internacionais entre o Brasil, o PNMC, que é essa lei 12.187, que é o mais específica. Um dilema a ser enfrentado pelas políticas públicas de um país em desenvolvimento no contexto da chamada tragédia dos bens comuns, ou simplesmente tragédia dos comuns, e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Então, de novo, remete ao documento, e aqui pede um conceito que você vai ter que tratar no texto, que é falar sobre tragédias dos bens comuns. Isso vai ter que aparecer no seu texto. Legal? Ora, o que é exatamente isso? Você tem que conceituar, dizer o que é essa tragédia dos bens comuns. Na verdade, no fundo, é quando particulares se apropriam de bens comuns, de bens coletivos. Questão da água, por exemplo. Né? Então, se apropriam disso e destroem esse ecossistema. Né? Portanto, um exemplo comum é a questão da água, quando um privado se apropria daquilo que é público. É isso que é tragédia dos bens comuns. Esses exemplos são variados, né, mas você precisava tratar desse conceito. Na verdade, o que se está discutindo? A questão do coletivo e do individual. Né? Essa tragédia dos bens comuns é justamente isso. Numa sociedade extremamente competitiva, neoliberal, que busca o lucro. Então é muito comum numa sociedade como essa, na busca insana pelo lucro, você se apropriar de bens comuns para benefício próprio. Legal? Então você precisa trazer as políticas públicas e conversar com isso. Agora, se esse é um problema, a tragédia dos bens comuns é um problema do nosso sistema, como eu acabei de explicar, vem o último tópico. Uma ação indicada, ação, gente. Atenta bem. Quando a gente fala de uma ação, é algo concreto.
para o setor agrícola, para que o setor agrícola possa reduzir sua contribuição às mudanças climáticas e a explicação de como se dará essa redução. Então, agora aqui precisa haver um detalhamento, você precisa especificar concretamente uma ação. O que a gente entende por uma ação? Uma ação concreta. Então, o que é que você pode fazer no setor agrícola para que se reduzam essas contribuições do setor agrícola às mudanças climáticas? Olha, se você tem uma questão aqui relacionada às tragédias dos bens comuns, como um elemento causal, e eu ampliei um pouquinho mais disso, é a questão do público e do privado, qualquer ação precisa tratar disso. Como que a gente pode, por meio de fiscalização, por meio de multas, por meio de ações junto às grandes plantações, aos grandes empresários, e justamente nesses que prejudicam o patrimônio comum. Como que eu posso agir? Por meio de fiscalização, eu posso agir por meio de projetos de informação, conscientização, ou é só punição? Você vai ter que apontar uma ação. Agora, atenta bem, aqui está escrito uma ação. E eu sei e eu conheço vocês. Vocês estão acostumados a fazer o quê? a relacionar uma série de ações. Não, aqui está pedindo uma ação. Então vamos ver. Para você concorrer à nota máxima, você precisava trazer a lei. Isso era importante, legal. Você vai ser prejudicado na nota se não trouxe a lei. Não sabemos o quanto ainda, isso vai depender da régua quando sair, porque ela vai estabelecer quanto vale cada um desses critérios aqui. Você vai precisar trazer o que é o bem comum, explicar isso como elemento causal de um dos problemas na agricultura em relação à crise climática. A crise climática não, mudança climática, essa é a expressão que está sendo usada. E uma ação concreta. E essa ação, gente, precisa ser concreta. Então, eu preciso dizer, olha, o governo tem de fazer tal coisa, tentar mudar o pensamento das pessoas por meio da conscientização, ou uma ação integrada com a Polícia Federal, o IBAMA, que agentes podem trabalhar para mudar isso por meio de uma fiscalização mais eficiente, por meio de multas, enfim, que ações podem ser feitas junto a esse setor agrícola para mudar isso. Isso provavelmente você deveria ter colocado lá na conclusão ou começar no final do penúltimo parágrafo já, encaminhando essa conclusão, que precisa ser uma conclusão muito bem elaborada, porque pede uma ação. Então, se eu fizer mais de uma ação, o professor vai descontar? Não, mas eles vão olhar, pelo menos, vão dar nota para aquela melhor ação, mais completa e mais concreta. Então, esses seriam os aspectos básicos. Eu quero lembrar você que sempre haverá um componente subjetivo de nota. Sesgran-Rio é e está acostumado a fazer concursos de massa. Você tem aí um calendário com recursos administrativos para nota, e você vai perceber que a nota, mudando um pontinho para mais ou para menos, muda substancialmente sua nota, portanto, a necessidade de fazer um recurso administrativo, aí você vai mandar para o prof sua redação para ver se é possível fazer ou não esse recurso administrativo. Tá ligado aí? Então manda suas considerações, dificuldades, problemas emocionais de toda a ordem. Legal, o pessoal está reclamando da prova, dizendo que a prova tinha muito texto, que não deu tempo para fazer. Isso é CNU, vamos nos acostumando com isso. Havia muitos textos, sim, como se imaginava que fosse flertar com o Enem. Então ela é, como a prova do Enem, uma prova não difícil, mas uma prova trabalhosa, muita gente reclamando de questões que privilegiaram determinada área do conhecimento em detrimento de outra, e isso é óbvio que ia acontecer por razões muito simples, já que junta em 7 blocos coisas tão diferentes. E isso eu já imaginava que ia acontecer, e daí vem muitas reclamações. Então a gente vai ter que se acostumar com o CNU, parece que isso veio para ficar, com tudo que tem de bom e de ruim, e evidentemente que ainda é um sistema que precisa ser aperfeiçoado. Mas a discursiva, a gente não tinha absolutamente nada de impossível, era de um assunto bem consensual, o que tinha mais específico era aquela lei que precisava ser tratada. Bacana, tamo junto, vamos estudar?